Eu recebi essa amiga, eu estava atendendo ela, e ela falou assim, falando nisso, vocês viram o tema, né? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E ela falou assim para mim, falou, Carlos, é engraçado que eu não te conhecia. E eu lembro que eu chegava lá no instituto, sentava e te via entrando, sentando, com a cabeça baixa, não falava uma palavra e depois ia embora. Do jeito que entrou, caladinho, o ombro caído. Eu falei, eu lembro direitinho. Sabe dessas memórias que você sabe até o cheiro? Você lembra textura, você lembra coisas que não tem como lembrar. Porque foi muito impactante para mim, todo aquele momento. E ela fala, eu lembro o dia que eu cheguei, que eu assisti uma palestra sua e que eu falei, não é a mesma pessoa. Eu falei, você sabe o que é um milagre? É isso. Você presenciou um milagre. E eu lembro o dia que eu estava sentado aqui e que eu olhei e falei assim, eu vou pedir para dar palestra. E lembro o que me fez tomar essa decisão. Talvez você já tenha ouvido muitas coisas do que eu vou falar hoje. Mas eu lembro que uma criança saiu, entrou naquele banheiro, fechou a porta, e aí de repente ele começou a tentar abrir, a mãe levantou, apavorada, lembra disso? A mãe levantou apavorada, foi lá tentando abrir a porta, acho que era o Carlos, estava dando a palestra, e a mãe tentando, e o pai ali sentado assim, ó. Aí ele olhou, a mãe lá, aí ele levantou com a mão no bolso, veio arrastando o pé, típico de homem, né? Aí ele chegou, pegou a chave do carro, dessas que dobra, apertou o botãozinho, a chave, estuf, ele enfiou a chave assim, abriu a porta, virou as costas e nem olhou se o menino estava lá dentro. Deixou para a mãe continuar com o processo, mas ele já tinha resolvido o problema. Naquela hora, e eu gosto muito dessas coisas, assim, não sei se poderia ser o nome sensibilidade, mas eu gosto de observar as coisas e tirar lições. E eu pensando, como é importante a pessoa estar no seu lugar, fazer alguma coisa com segurança. Quando a gente vai ao médico, o que a gente quer ouvir? Seu caso é grave, mas fica tranquilo que vai ficar tudo bem. Acabou o problema. Você ouve isso aí, é a melhor coisa que você pode ouvir. A pessoa te fala com segurança, com propriedade. O tanto que é bom falar assim, fica tranquilo, deixa que eu resolvo. Eu dava aula e eu falava para os meus alunos em tom de brincadeira, né? Eu falava assim, ser homem é uma das coisas mais difíceis que tem na vida. Não que eu não goste, gosto pra caramba. Mas é assim, você tá dirigindo à noite, começa a chover, você lembra que esqueceu o óculos e que aquela região que você tá passando é muito perigosa. Você errar um trevo, vai entrar num lugar que talvez você não saia nem vivo. Sua mulher olha para você e fala assim, bem, tô morrendo de medo. Você também tá. E quem é homem sabe, é um medo diferente. É um medo que você tem, mas nada te para. Você ainda pega na mão dela e encaixa a cabeça dela nesse buraquinho aqui, sabe? Esse buraquinho aqui foi feito para colocar a cabeça da mulher. Aí você coloca a cabeça dela aqui, vai dirigindo com a mão, segura com a outra, vai assim, fica tranquila, tô aqui com você. É isso. O pneu fura, você desce, troca, com medo. A única coisa que você pede para ela é assim, não fala muito não. Quando o homem te fala isso, é que ele está concentrado no que ele está fazendo e ele não quer perder o foco para te deixar em segurança. Porque o medo que você tá, ele ainda está por ele e por você. Mas ele está no lugar dele. A gente poder tirar essas lições é muito legal. E aí quando eu pensava, né, eu falava assim, eu quero abordar esse assunto. E aí exato. E aí eu pensava assim, será que está todo mundo no lugar que deve estar na vida? Vocês estão no lugar de vocês na vida, no seu lugar? Sabe aquele lugar que nada te tira? Dificuldade financeira. Não, tô tranquilo. Não é fácil, não, mas estou bem, estou feliz. É isso que a vida tem, vamos batalhar, receber o diagnóstico. Esse é o diagnóstico, e o que eu tenho que fazer? Isso, então vamos fazer. Ou isso te tira do eixo. Você perde o norte, não sabe por onde começa, se sai da cama, se não sai, tem vontade de levantar, mas não tem força. Quando levanta, tem vontade de deitar, quando deita, tem vontade de levantar. Espera o dia passar para chegar à noite fica com medo esperando amanhecer. Ou você sabe de todas as dificuldades e continua tranquilo no seu lugar. Esses dias eu falava com meu pai, precisa visitar minha irmã, é muito longe, filho, só vai de avião. O que tem de avião? É muito perigoso. Não tem perigo nenhum, pai. Isso aqui não cai. Eu falei, vou te ensinar um segredo. Quando você estiver dentro do avião, fica olhando para a aeromoça. E aquilo balança, pai, mas balança. Ele falou, e o que muda? Eu falei, se ela sentar e pôr o cinto e estiver balançando, mas se ela estiver com a cara boa, rindo, descontraída, fica tranquilo. Mas se ela fechar o semblante, aí prepara. E é um termostato que a gente tem das pessoas que passam segurança pra gente por estar exatamente no lugar que tem que estar. A gente entra no avião, não sabe quem é o piloto, mas confia plenamente nele. E aí eu quero te perguntar, hoje, você é feliz? Hoje? De verdade, assim, de sentir. Não tô falando desse, sou feliz, tem tudo que tem, né? Essa que a gente vem com a fala coach. Porque tá difícil, mas a gente tem que acreditar que é melhor, né? Não, você é feliz? O que você tem hoje te faz feliz? Ou você não tendo nada, você é feliz? Você está em paz? Quando você olha para esse lugar seu lá dentro, esse lugar é de paz?
Se não, o que tira a sua felicidade? O que tira a sua paz? E aí eu gosto de participar do Terço dos Homens. E esse Terço dos Homens eu tô achando muito legal, que ele canta umas músicas assim, ó, lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti. Se vocês foram criados na igreja católica, todo mundo ouviu essa música. E aí tem aquela assim, ó, quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Tem um livro dentro dessa frase. Hoje a gente vê esses padres, né, fazendo sucesso, cantor. Padre Zezinho nem cantava tão bem, mas de uma poesia incrível nas letras da sua música. E aí quando eu ouço essa música, me lembra muito de um dia, em torno de, pouco depois de 2017, 2018, um pouco antes da pandemia, que eu acordei na minha casa. Minha família toda na minha casa, eu acordei, não tinha lugar. Lembro assim, ó, se for um filme, eu monto essa cena igualzinha do dia. E aí sento, pego um telefone e ligo no CVV. Todo mundo sabe o que é CVV? Não? O CVV é o Centro de Valorização à Vida. É aquele que quando você entra num estado de desespero, que você não tem mais com quem falar, você liga para a pessoa te falar uma palavra de acolhimento. E eu lembro que eu era tipo assim, o 34 da fila. Aí falava assim, você é o 34 da fila, você será atendido em 10 minutos. Você é o 33, 32 e rapidinho. Você vê, caramba, que coisa mais organizada, olha o tanto de gente trabalhando. E eu pensando que tem muito mais pessoas na mesma situação que eu. E aí, de repente, aquele número muito rápido, assim, 34, 32, 30, 25, 10, 2, 1. Eu sou o próximo. Aí atendeu e falou assim, nesse momento não temos nenhum atendente trabalhando. Retorne sua ligação amanhã. Não era rápido porque tinha atendente, é porque não tinha. E eu lembro que aquele foi a minha última tentativa de falar com alguém. Com desespero, uma agonia que eu não entendia. Na época, eu tinha uma médica dentro de casa e eu pedi ajuda e ela falava assim, deixa de moleza. E aquela dor aumentava. E eu não sabia o que fazer com aquilo porque eu não conseguia entender o que eu estava vivendo. Hoje eu entendo. Eu não estava no meu lugar. E sabe o que é o pior de você não ocupar o seu lugar na vida? É que outra pessoa ocupa o seu lugar e ainda te coloca em qualquer lugar. Se você não se posiciona com a sua identidade, alguém assume a sua identidade e te coloca no armarinho lá do fundo, porque senão você fica atrapalhando naquele lugar. Sabe aquele imóvel que você tem em casa? E aí você olha para ele e fala assim, nossa, isso aqui não tem mais utilidade. Vou colocar ele lá no quartinho do fundo. Porque todo mundo tem um quartinho no fundo, tem? Que é cantinho debaixo da escada. Isso aqui não tem lugar. E coloca um outro no lugar. Assim funciona com a gente na vida. Então, isso me deu uma lição hoje, né? Depois de entender, que me faz voltar para o meu lugar e não querer sair mais. Existe uma música do Renato Russo, que ela fala, diga o que disserem, o mal do século é a solidão, cada um de nós imerso em sua própria arrogância, esperando por um pouco de atenção. Esses somos nós. O mal do século é a solidão. Nós vivemos na nossa arrogância, achando que tudo é feito para nós, que o mundo gira ao redor, não olha para as pessoas ao nosso redor que a gente pode ajudar, nos gera uma solidão, e não é uma solidão dos outros, é uma que a gente se coloca. E muitas vezes a gente vive uma solidão dividida, de estar em meio às pessoas e se sentir vazio, porque nós não estamos no nosso lugar na vida. E aí eu quero te perguntar, que eu acho que é o ponto de partida para a gente começar a pensar nisso. Qual é o seu lugar na vida? Eu, dia desse, estava aqui, uma pessoa sentou do meu lado, pegou o celular, jogando. E a palestra aqui, ó, boa. Esse formato de palestra ficou muito bom. O único problema é que eu fico com muita saudade, que agora tem muita gente, demora chegar a minha vez. Mas uma riqueza de assuntos sendo discutidos, e eu olhava e pensava, ele não está no lugar que ele deveria estar. Inclusive, uma das coisas mais difíceis que existe hoje em dia é você prender sua atenção. O bem mais escasso e precioso que tem é tempo, e a pessoa mais rica é que consegue prender sua atenção. A gente trabalha com 10 telas de computador ao mesmo tempo, ouvindo música. É tão agitada a nossa mente que hoje as publicações de TikTok, Instagram, quando tem alguém falando, eles colocam alguma coisa nada a ver embaixo para você ficar olhando aquilo para te prender a atenção, para você conseguir ouvir a pessoa que está falando. A gente assiste TV mexendo no celular e conversando com a pessoa do lado. Nós não sabemos nem mais para onde a gente tem que voltar. Você vai para a sua rotina, levanta, trabalha, volta para casa, deita,
mexendo no celular. Na rua, no ônibus, no carro, antes de dormir, acorda e mexe, distrai, quer saber o que está acontecendo. E aí entra uma outra coisa, que é do mundo moderno, a necessidade de provação que a gente tem. Aí você pode dizer, eu não, você só não parou para pensar. Dia desses a gente estava aqui numa palestra e veio uma discussão, até gostaria muito que ela tivesse vindo hoje. E a moça falando, não, que no meu trabalho tem uma pessoa que me persegue, e ela me humilha, e eu morro de medo de perder o trabalho. E na hora eu falei, qual o problema em perder o trabalho? Qual o problema de sair do lugar que não é seu? E às vezes o sair do trabalho não é pedir demissão, é sair daquele lugar que te fere. A pessoa continua lá falando as mesmas coisas, mas você foi para o seu lugar e diz, isso não é meu. A pessoa fala com você, te humilha, você olha e fala, coitado. Ela não sabe o que ela está falando. Eu não sou essa pessoa. Eu lembro que nessa mesma época, né, isso foi mais ou menos 2018, quando veio a pandemia, eu lembro que eu já tinha um sentimento assim, na época eu estava casado, tinha medo da minha esposa morrer, com quem ia ficar meus filhos, aí veio a pandemia, eu tinha dinheiro na bolsa, via aquilo despencar e falando, gente, acabou meu dinheiro. E os supermercados, aquela loucura, a gente não sabia, porque o maior problema que eu vejo não é você ter um problema, é você não saber quando acaba. Se chega no médico e ele fala, você tem uma doença, 6 meses de tratamento, você está zero, vai enfaixar seu braço, demora 3 meses, você está movimentando ele de novo, 3 de fisioterapia, está normal. Pronto, está resolvido. Agora você chega e fala assim, esse braço aí, não sei não. Isso aí a gente vai ter que ir esperando. E se não resolver, a gente vai ter que cortar. Quando, doutor? Que espera é essa? Pior do que as tempestades da vida é a falta de vento. Quando a gente vive na turbulência, na agitação, a vida vai passando. Mas quando sua vida não acontece nada, que você fica esperando, e você trabalha, faz o tratamento, está tentando curar a doença, mas o corpo não responde, você diz, meu Deus, esperar até quando? E quando entra nesse movimento da pandemia, o medo que me gerava disso, e eu não tinha consciência. Eu achava que o problema estava em mim. E aí eu agradeço a Deus pela minha irmã, que mora a 1.300 quilômetros de mim, eu ligava para ela e falava assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. A pessoa me respondeu isso, isso e aquilo. Eu estou ficando doido ou eu tenho que discordar? E ela me ajudava a voltar para o meu lugar. E ela falava, pode ser que para algumas pessoas seja normal. Te conhecendo, você não será feliz assim. Se você aceitar essas coisas, você não vai estar sendo você. Não tinha condições de pensar por mim. Até que foram vários anjos que brotaram do nada. Assim como existe os urubus na carniça, né, que vê que você está acabando e pensa de onde que eu vou tirar proveito daqui. Isso é do ser humano. Não cabe a nós julgar se estão certos ou errados, mas cabe a nós julgar se eu faria o mesmo ou não. E assim a gente conduz a vida. Para a gente falar de qual é o meu lugar na vida, tem uma foto emblemática do Barack Obama quando era presidente, que ele entrou no metrô fazendo uma ação popular e tem um cara sentado numa cadeira assim, escorregado assim, ó, dormindo. E aí existe toda uma piada em cima disso. O momento que você conheceria o homem mais poderoso da Terra naquele momento, você estava dormindo. E aí eu levo isso até Jesus. Jesus estava deslocando de um lugar para o outro e de repente a hemorrágica, que assusta ao encontrar com ele, toca na sua capa, na fé de que ela vai ser curada, e só de tocar, foi curada. Ela estava no lugar que ela precisava estar em terra e de acreditar. Ou daquele soldado romano que procura por Jesus pedindo para curar seu filho. E Jesus fala, eu vou até o seu filho. Ele fala, se você for, nós dois vamos morrer, Jesus. Você não pode entrar lá. Mas eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizei uma só palavra e serei salvo. Aquele homem estava no lugar dele, na vida, dentro dele, vivendo entre os romanos, o soldado, que humilhava os cristãos, até então a gente não chamava de cristão, mas aqueles que tinham fé no Salvador. Ele conseguiu ir para um lugar dentro dele, em um lugar que se ele fosse descoberto, ele seria morto. Esse é o lugar que nós precisamos estar. E para isso a gente precisa entrar em um estado de oração. Todo mundo aqui reza? Eita, eu tenho medo dessa pergunta. Todo mundo reza. Levanta a mão quem reza. Todo dia. Mas é aquela oração que você vai assim, Pai da cidade de casa, faz um café, já bebe e sai correndo já que está atrasado? Ou você entra em estado de oração? Gente, esse estado de oração é maravilhoso. Da gente poder desacelerar a respiração, elevar o pensamento, que é mais ou menos o que a gente faz aqui, ó. De você entrar e te dizer, eleve os seus pensamentos em Jesus, e você respira e se entrega, e você fala e dá o tempo
para Deus falar com você. Você não fica parecendo aquela pessoa, aquela visita que vai na sua casa, fala, pergunta o que você acha, na hora que você vai responder, ele levanta e vai embora. Ou então, quando eu dava aula, o menino levantava a mão e falava, professor. Aí eu começava a explicar para ele, olhava e ele estava conversando com o do lado. Eu falava, que sentido faz isso? Não está no lugar que deveria estar. Se a gente for pensar, Zaqueu subindo numa árvore para dizer, Jesus, eu estou aqui. Ou então, aquele paralítico que estava ao lado do poço, quando Jesus chega, ele crê. Ele está preparado para acreditar naquilo. Quantas vezes nós pedimos um milagre e saímos do lugar do milagre? Um lugar interno, de acreditar, de ter fé, de batalhar por isso. O próprio Natanael, quando Jesus fala para ele, fala, o dia que você estava debaixo daquela árvore e que você falou que eu não existia, eu estava sentado do seu lado. E só assim que ele sabia que aquilo era verdade. E é muito interessante que a maioria das pessoas que eu converso, que estão fora do seu eixo, a resposta mais comum que eu ouço é, se eu tivesse a oportunidade de conversar de novo. E aí eu lembro que nesse período, eu liguei para um amigo e ele conversou comigo e foi uma das pessoas que virou uma chave, ele foi usado. E eu lembro que depois de tudo passado, um dia eu agradecendo a ele, ele falou assim, agradecendo? Cara, em 2012, um dia eu estava pedalando com você, a gente batendo um papo, você olhou para mim e falou assim, cara, tudo que você me falou eu concordo, você errou muito na vida. E eu falando para ele. E por causa disso você já se julgou, já se condenou e você está esperando a sua morte para ter uma oportunidade de redimir. É como se fosse um aluno que vai reprovar de ano e para de estudar. Que eu fico pensando que a vida é tão interessante, né? Porque imagina quem não tem, imagina que tem. E quem já tem sabe como que é. Imagina que você tem um filho. E tudo que você quer do filho é que ele evolua, que ele melhore, que ele não seja dependente de você, que ele conduza a vida dele, que quando você morrer, a vida dele continue sem sentir sua ausência. E que com isso ele tenha uma profissão, uma família e conduza a sua vida. Só que aí, ele vai estudar fora. E você paga uma faculdade para ele, você investe, você crê, foi você que criou aquela criança, você sabe que ele é capaz. E durante aquele tempo você vê que ele se perdeu. Ele está indo para as festas, está gastando seu dinheiro, atrasou o aluguel. E aí você fala com ele, pai, a vida é curta, eu tenho que aproveitar, deixa de bobagem, faculdade tem aí todo dia. Aí de repente passa o período, ele não formou, você desiste, fala, já que ele não quer, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Eu vejo que a nossa vida é desse jeito. A gente vem por um período de tempo para fazer uma faculdade da vida, evoluir, crescer, e de repente a gente fica entretido com que roupa eu vou, que o fulano falou de mim, no meu trabalho estão me exigindo, eu não aguento aquela mulher. E o pai está lá, ô filho, você faz sua oração, fala, Deus olha para você e fala, ô filho, estou investindo um tempo aí, ó, acreditando que você vai passar pela vida, vai voltar uma pessoa melhor. Você está indo para as festas, se perdendo no meio de tantas coisas enquanto as aulas estão acontecendo. E se você tem um filho em um determinado momento, por mais que ele foi irregular, se ele muda o comportamento, se ele volta a se dedicar, e se você vê que ele está com as notas boas, está procurando um estágio, está engrenando na vida, mudou a forma de falar os valores, você vende até sua casa para investir nele de novo. Assim é o pai. E muitas vezes a gente fica se culpando por tudo que a gente fez na vida, esperando a morte, porque eu não sou merecedor. Basta você fazer uma pequena mudança e mostrar primeiro para você que você acredita e que você é capaz, que todo milagre acontece. Pai volta a investir tudo que pode em você. Imagina o esforço que é para a gente estar vivo e foi para dar certo. A gente não veio para dar errado. Tem uma coisa que eu quero que vocês pensem, é que, por pior que seja o momento e o lugar que você estiver na vida hoje, é melhor do que estar morto. E aí você pode falar assim, você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe como está lá em casa, com o fulano doente, doença sem cura, terminal. Deixa. Aquele momento tem algum significado. Nem que seja para purificação daquela pessoa. Um momento de reflexão sobre o que fez na vida. Não cabe a nós querer entender. Mas se existe alguma coisa que é bíblica, em tudo dai graças. Em tudo existe um aprendizado. Eu lembro que no áudio desse momento, já contei isso aqui várias vezes, e talvez seja uma das coisas que mais me levou ao chão. É que por mais difícil que fosse, eu rezava igual doido. Levantava a mão igual doido. E falava, eu vou sair desse deserto de pé. Porque o meu Deus não me abandona. Vem com força. Era quase uma afronta que eu fazia no auge da minha dor. Eu não estou desamparado. Paguei um preço alto. Talvez justamente por ter comprado essa briga dessa maneira. Mas eu nunca tive dúvidas de estar sozinho. O estar vivo, o milagre da vida e a força que o nosso corpo faz para manter vivo,
É algo excepcional para a gente tratar de qualquer maneira. E aí tem um momento que eu tenho vivido agora que eu acho muito legal. Que é um período de quaresma, né? Eu comprei um livro que chama A Luta Nossa de Cada Dia, e você lê um capítulo e faz um acompanhamento de rezar um terço. E aí cada um pode fazer da maneira que achar. Mas aquele é um momento de meditação e de você procurar o que realmente te nutre, que o silêncio te dá as respostas. Você não precisa de muita coisa. O tempo que você passa com você mesmo é suficiente. E já encerrando, entendam que um dos segredos da nossa vida é aceitar a nossa imperfeição. Mesmo porque se nós fôssemos perfeitos, a gente não estaria aqui. A gente estaria em outro lugar já, não teria mais nada para aprender, para evoluir. Só que a gente carrega um peso no mundo atual de que a gente precisa ser magro, forte, engraçado, feliz. Tem que deixar as pessoas para cima, bem-sucedido. Você tem que acordar às 6, dormir às 10, ser produtivo. Viajar 3 vezes por ano. Tirar fotos maravilhosas todos os dias. Só que a vida não é assim. A gente fracassa. E o mais importante é olhar para esse fracasso e saber tirar uma lição. Entender que cada uma dessas lições nos torna uma pessoa melhor. E aí a gente pode pensar no seguinte. Muito simples, muito profundo, que dispensa qualquer explicação. E que vocês podem pensar nisso ao longo da semana. Somente aquele que caminha em direção à cruz é que vai viver a ressurreição. Se você tem a sua cruz, o seu fardo, aquilo que te ameaça tirar do eixo hoje, e você está fugindo disso, você está indo contra a sua ressurreição. E a sua ressurreição é poder renovar. Ser uma nova pessoa a cada dia. Hoje ser melhor do que ontem, que antes de ontem e assim por diante. O grande milagre da vida é a gente ver um sol descer todo dia e no outro dia levantar brilhando. Uma das maiores provas da vida é a gente poder olhar isso saindo do comum e entendendo o milagre que é isso acontecer. Então não rejeitem a cruz de vocês. Recebam com gratidão. Eu falo muito aqui daquela série do Chosen, e uma das coisas que me impacta é quando Jesus está direcionando, ele vem com os apóstolos durante toda a série, e agora na 5ª temporada ele está encaminhando para a última ceia para ser crucificado. E ao tempo todo deixando claro que ele sabe que vai ser crucificado, qual é o propósito dele, e que a vida dele só faz sentido se ele for crucificado e ressuscitar. Humanamente, imagina a gente passando por algo parecido. Você pensar que você está caminhando para algo onde a sua vida inteira vai ser dedicada para o bem daqueles que estão por vir. Ter essa capacidade santa de abstrair do material e seguir com tranquilidade e paz. Então não fujam da sua cruz. Quando ela vier, apenas esteja no seu lugar para poder carregar ela com todas as forças que você tiver. Com respeito à vida, ao que ela está te oferecendo. Mas nesse mesmo lugar, você consegue escolher qual é o próximo que você vai. E por mais que você tenha medo de tomar as suas decisões e descobrir que ela foi errada, é muito melhor que a sua decisão seja errada do que aquela que alguém decidiu por você deu errado. E aí você fica pensando, por que eu não fiz igual eu queria? Isso é ser dono de si. É assumir, joga pra mim que eu resolvo. Mas você resolveu errado, mas foi eu. Isso não significa não precisar de ajuda. Ouve. Mas toma a decisão pelo seu coração e pela sua mente. Quero convidar vocês, que daqui a pouquinho a gente entra, mas que vocês respirem fundo. E dentro disso, feche os olhos. E que dentro disso, vocês pensem em tudo aquilo que a gente ouviu aqui hoje. Que Jesus possa tocar o seu coração de alguma maneira. Que talvez isso não faça sentido para você nesse momento. Mas que em algum momento da sua vida, essa palavra possa surgir do nada. Mesmo que você não lembre do que foi falado. Mas que fique plantada no seu coração. E que, sobretudo, você dê todo o valor que puder à sua existência nesse planeta. Do quanto o mundo é melhor pelo simples fato de você existir. Se você não existisse, ele não seria do jeito que é. A sua casa não seria do jeito que é.
o mundo não seria do jeito que é. Abrace o seu lugar. Tome posse. E assim a gente vai continuar. Cada um no seu momento. Agradeço a todos vocês por estarem aqui hoje.